verdade, surgiu, não. Pode continuar. Ok, tá gravando, né? Então, esse projeto surgiu num momento super especial, né, da minha vida, porque esses 2 últimos anos foram anos, assim, bastante desafiadores, aí com toda essa chegada, realmente, da pandemia, e nós tivemos que realmente, eu brinco que foi o maior pivô rígido, né, da nossa história, saber pilotar 2 Páscoas, né, que Páscoa para a gente é um momento super emblemático, aí representa 30% do nosso faturamento anual. Então, eu recebi esse convite da editora Buzz para fazer esse livro, fiquei super feliz, porque uma curiosidade, né, eu sempre gostei de escrever desde muito menina. Oi, Fátima, bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Estou contando aqui um pouquinho da história do livro para o Paulo. Eu sempre gostei de escrever desde muito menina, e, enfim, sempre tive esse sonho de um dia escrever um livro, mas, né, em carreira empresarial, aquela loucura, milhões de outros jobs, achei que ainda não era o momento, até que a editora Buzz, no ano passado, me convidou para fazer esse livro, e eu falei, puxa, acho que a gente está no momento de realmente compartilhar, né, não só esses 25 anos de carreira empresarial, comecei muito jovem, né, comecei com 16 anos, e completo 40, então também era um momento importante também da minha vida pessoal, e eu trago no livro, né, um livro, são 19 capítulos, 200 páginas, e a gente traz muito da história, né, do Grupo CRM, da minha história, um olhar bastante cuidadoso sobre como encorajar, né, as mulheres a buscarem o seu protagonismo, buscarem encontrar, né, através desse mercado que ainda é um mercado bastante desafiador para as mulheres. Eu falo que o maior ensinamento que eu tive é que eu nunca coube em nenhum rótulo, né? Eu sempre busquei, através das minhas características, aprimorar as oportunidades que eu tive para chegar aonde eu cheguei. Então, eu falo muito sobre a mulher label free, né? Ou seja, a mulher que não cabe em nenhum rótulo, que não se conforma com nenhuma máxima que o mercado tenta impor. Falo muito sobre um projeto de branding, né, que Copenhagen é uma marca realmente muito aspiracional e que eu tive essa coragem, né, de mudar tudo ao redor de Copenhagen para não mudar a Copenhagen, para não gerar elasticidade no posicionamento de Copenhagen. Falo muito das inflexões estratégicas, né, da minha carreira, que foi trazer Chocolates Brasil Cacau como uma outra marca, sou fundadora da marca Brasil Cacau. Conto também, né, agora, nosso novo projeto sobre ter uma plataforma de saudabilidade, que é a linha So Good, que hoje já representa quase 10% do faturamento anual da nossa companhia em menos de 1 ano e meio. Falo um pouquinho agora desse movimento mais recente, né, com a chegada da Advent como um fundo de private equity, a minha também agora os meus desafios mais ambiciosos aí de dobrar o número de lojas, né, de Copenhagen Chocolates Brasil Cacau. Então, é um livro realmente de mentoria, onde eu compartilho muito da minha vivência, encorajo muito as mulheres, né, a serem quem elas quiserem ser, né, buscarem o seu caminho com muito protagonismo, e ao longo quando eu compartilho as minhas histórias, a gente tem muitos ensinamentos, né, ali no meio dessa história toda, essa história que já são quase 3 décadas já. Bom, acho que você passou em revista por todos os temas importantes da Copenhagen. As coisas que eu marquei aqui, você mencionou absolutamente todas. Agora, queria esclarecer, é um livro feito para uma leitora mulher, necessariamente, ou não? Não, ele não é restrito às mulheres. É claro que eu acredito, né, que as mulheres vão se identificar muito, né, espero poder, meu propósito é esse, né, conseguir encorajá-las e tocá-las, mas não, é um livro que gostaria muito, inclusive, também que muitos gestores homens, né, pudessem se sensibilizar, porque eu trago muito do meu perfil de liderança, né, da forma possibilista como eu toco os meus times, da cultura organizacional, um livro que aborda muito a parte de cultura organizacional, né, a cultura do chocolate nas veias, por isso chocolate nas veias, né, porque é a forma como a gente realmente vive, respira, né, a cultura organizacional do Grupo CRM. Então, é um livro que fala muito mais também desse momento atual, né, da liderança atual. Eu entrevistei várias executivas mulheres ao longo aí dos meus muitos anos na Poder, e eu sempre pergunto, vou fazer essa pergunta para você também, se há uma característica feminina imanente, exclusiva, que os homens não têm,
E qual seria ela? A maior parte das respostas que eu recebo tem a ver com uma possibilidade de ser multitarefa, que eu acho que os homens também podem vir a ser. Eu queria, então, saber a sua opinião. Putz, muito legal, Paulo, essa pergunta, porque, inclusive, tem um capítulo dedicado a isso, né? Eu também trago um pouco, é legal dizer, eu também trago um pouco da minha vida pessoal para esse livro, tá? Então, as pessoas tinham muita curiosidade, né? Já existe ali uma figura muito formatada da Renata, CEO do Grupo CRM, mas a Renata, ela é multitarefa, né? Ou seja, ela é mãe do Bruno, ela é esposa do Fernando, eu sou atleta, faço 3 treinos por dia, né? Então, eu trago muito isso, né? Sobre como a gente... Sou empreendedora também do mercado fitness, né? Sou CEO do estúdio Soulbox. Então, eu trago muito isso, sobre a nossa capacidade de conseguir ser multitarefa sem que para isso a gente tenha, né, que perder o foco naquilo que a gente faz. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Minha mãe brincava, quando eu era mais jovem, ela falava assim, Renata, se é que é possível, você consegue ser germanicamente britânica, se um dia já inventaram isso, porque eu sou extremamente disciplinada, isso me ajuda muito, né, na minha rotina, e eu trago isso, sobre ser multitarefa, né, e ser eficiente, né? A gente tem visto as pessoas cada vez mais ocupadas e menos eficientes, né, naquilo que fazem. Então, concordo aí com a sua colocação. Essa é uma das características, mas eu ressaltaria também uma característica que eu acho muito importante da mulher, que é a característica da flexibilidade, né? Eu acho que a mulher, ela aprendeu, né, a ser mais flexível. Então, isso também exerce na mulher uma capacidade maior também de criatividade, porque quanto mais flexível você é, né, maior a sua capacidade de criação. Né? Então, eu vejo que ao longo da minha jornada, assim, eu me coloquei em muitos momentos nessa ousadia de não ir pelo caminho mais óbvio, né? E para isso você precisa entender que definitivamente é fora da zona de conforto que os resultados surpreendentes acontecem, né? Então, sempre fui pelo caminho mais difícil, mais desbravador, mais disruptivo, e acho que a mulher tem sim essa facilidade. Então, se a gente fizesse uma projeção aqui muito especulativa, se houvesse mais mulheres em postos de liderança empresarial, você acha que o nosso mercado seria mais criativo? Qual seria o resultado disso? Eu costumo inferir que sim, tá? Eu acho que, primeiro, tem uma reflexão aqui também, Paulo, que eu acho importante dizer que, assim, a diversidade, né? Assim, a mulher tem essa característica, o homem tem outros, jovens, pessoas mais maduras, então o que eu busco nessa diversidade tecido para que a gente seja cada vez mais inovador, né? O Grupo CRM tem um DNA muito forte em inovação, só para você ter uma ideia, 15% do faturamento anual da nossa companhia tem que vir de inovação, isso é uma meta corporativa que vai da CEO ao analista, e para isso a gente busca um time muito diverso. Eu falo muito no livro sobre a importância, né, de uma liderança que inspire a meritocracia, porque eu acho que mais do que ter mulheres, ou ter homens, ou ter jovens, ou ter pessoas mais maduras, etc., é você estar dentro de uma organização onde não se é considerado o crachá, né, a foto do crachá. Então, hoje 60% do meu C-Level é mulher, que é um super orgulho para mim, que hoje o mercado, infelizmente, é ainda 20%, 25%. No board, nós temos 2 mulheres, né, na cadeira, com cadeira no board, mais o C-Level, o Middle Management também, 60% mulher, mas não porque a gente tem uma cota ou porque a gente tem um programa, mas porque é uma empresa muito meritocrata, né? Então, as mulheres que ali estão são mulheres muito merecedoras, né, de ocuparem aquele papel. Mas eu costumo trabalhar com um time muito diverso, em todos os aspectos, não só em gênero, mas em idade, background diferente, culturas diferentes. Isso tem, sem dúvida nenhuma, impulsionado muito o poder de inovação do Grupo CRM. Tá. Eu li uma matéria recente tua, perfilzinho curto no Valor. Você cita um livro lá, que é do Taleb, O Antifrágil, falou que foi uma leitura Sim. que fez você... que te chamou a atenção para as tuas vulnerabilidades, né? Ele fala ali da vulnerabilidade Sim. sistêmica, né? De como isso, as empresas têm que estar preparadas para isso. Eu acho que ele fez te pensar nas vulnerabilidades pessoa física e também pessoa jurídica. Eu queria saber se você pode compartilhar quais seriam essas vulnerabilidades e como elas passaram a ser lidas depois disso.
Posso sim. Eu falo que muitas vezes, principalmente para o perfil de liderança que é muito enérgica, assim, né, forte, tem uma presença muito forte, você expor as suas vulnerabilidades é uma das maiores demonstrações genuínas de fortaleza, né? Porque não é fácil você estar vulnerável no processo. E eu aprendi, né, a estar vulnerável em muitos processos e vi que, de fato, eu, inclusive, consegui, foi um dos momentos que eu produzi mais na minha carreira. Eu tive uma passagem muito difícil na minha vida pessoal, inclusive, né? O meu filho, Bruno, hoje tem 15 anos, graças a Deus, enfim, super saudável, tá aí um meninão. Mas quando eu engravidei, eu tive uma doença super rara, uma infecção super rara, e com 16 semanas eu fui internada, e fiquei internada da 16ª semana até a 30ª semana, sem sair do hospital. O Bruno nasceu de 6 meses, ficou mais 2 meses na UTI, teve 4 paradas cardíacas, foi entubado 5 vezes. Então, foi um momento muito difícil da minha vida pessoal. E foi o momento onde eu estive mais conectada, né, comigo, com as pessoas, pude exercer mais esse meu momento de vulnerabilidade. Foi um momento que eu produzi muito. Eu digo que eu saí da UTI com o Bruno num braço e a Brasil Cacau na outra, porque eu fundei a Brasil Cacau dentro do hospital, eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Naquela época, a gente conseguiu até uma autorização para montar no quarto ao lado, a gente alugou 2 quartos, no quarto ao lado não tinha, né, toda essa facilidade do digital, senão seria muito mais fácil. Mas, enfim, meus franqueados iam lá, a gente fazia reunião, gravei filme com a Ivete Sangalo em Paris, dentro do hospital. Então, foi um momento que eu consegui, né, me adaptar, porque eu estava muito conectada com o meu propósito de ter o Bruno, e eu tinha certeza que aquilo ia dar certo, e ao mesmo tempo, né, tive que recorrer realmente à ajuda, né, dos meus times, dos meus franqueados, enfim, da minha equipe, e aprendi muito com esse processo. E depois, agora, mais recente, 5 anos atrás, eu também perdi a minha mãe, foi um momento muito difícil, de 46 dias de UTI, também fiquei, enfim, né, eu brinco que as pessoas falam, nossa, para derrubar a Renata nem retroescavadeira, as pessoas brincam, né? Eu falei, pois é, não é assim, né? Tem momentos que a gente realmente se sente muito mais vulnerável no processo. Tem um dos capítulos, inclusive, do livro, que eu até exponho, né, a carta de despedida que eu fiz para minha mãe na UTI, porque eu acho que tem muitos ensinamentos ali, né, de como estava a Renata naquele momento, né, realmente sem nenhum filtro ali, muito aberta, e eu achei que compartilhar isso poderia ajudar outras pessoas também, né. Falando um pouquinho mais das vulnerabilidades, né, do mundo empresarial, acho que todos nós, líderes, né, passamos por um momento muito difícil, né, nesses 2 últimos anos, foram realmente momentos, assim, onde a gente se via planejando de minuto a minuto, né, não existia mais planejamento do ano, do semestre, do mês, e foi o momento que a gente mais produziu, foram as 2 melhores Páscoas da história do Grupo CRM. Nós crescemos 25% em relação a 2019. Então, assim, foi realmente um resultado incrível que a gente conseguiu colocar de pé por pivotar isso num time multidisciplinar, né, com um entendimento muito claro de que a gente não tinha que brigar com o espelho, né? Então, assim, era uma realidade ali, a gente precisava colocar aquele plano para rodar e funcionou muito bem. E isso, imagino, muito calcado em e-commerce, né? Então, foi toda uma estratégia digital, né? Não só e-commerce, mas a gente chama aqui o arsenal digital. Então, a gente trabalhou todos os marketplaces de delivery, criamos um programa inédito que chama Personal Shopper, que são os especialistas em chocolate trabalhando o CRM, que é a base toda dos clientes Pop Club, o e-commerce, fizemos toda a parte do omnichannel, né? Então, a gente conseguiu trazer essa jornada realmente completa. Hoje o cliente pode comprar no app, pode comprar no Personal Shopper, pode comprar no digital. O last mile, quem faz é o franqueado, então a gente conseguiu também alavancar, né, para o franqueado Same Store Sales, não é mais só uma receita digital da franqueadora, é uma receita digital do franqueado. Então, foi realmente todo um trabalho ali de conseguir ampliar canais, né? A gente fez um trabalho de ampliação de canais. Isso, no pós-pandemia, está consolidado? Mantém mais ou menos a estratificação que era da pandemia? E ainda sobre pandemia, o trabalho interno mudou? É híbrido hoje? É muito mais digital?
A gente não viu nesse... Claro, teve ali um pico maior, concentrado, em função realmente de ser o único canal, né, naquele momento ali disponível, mas hoje o digital já está representando 12% da receita do grupo, o que é excelente, e mais do que o que ele representa hoje, é a potência que a gente enxerga como uma grande avenida de crescimento quando a gente alia o físico com o digital, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente cresce em 2021, tá? Mesmo com esse cenário aí de pandemia. A gente abre 100 novas lojas, foi realmente um recorde, foi o melhor ano de expansão do grupo. A gente abre 100 novas lojas e muito propulsionado, né? Virou uma força motriz muito grande o digital, porque você amplia o raio de atuação do seu franqueado. Então, antes, ali ele tinha que operar, eu falo que o varejo mudou, né? Porque antes a gente aprovava um ponto comercial pelo fluxo que aquele ponto apresentava. Hoje a gente aprova um perfil comercial de investidor que sabe trabalhar uma carteira de clientes no físico e no digital. Então, né, muda por completo a dinâmica do varejo, né? Você não tem mais que ter o fluxo, você tem que ter uma carteira de clientes para você trabalhar o seu ponto comercial. Então, a gente vê o digital ajudando muito essa agenda de expansão. Então, esse ano foram 100 lojas, o ano que vem 130. A gente está programando, tá? Um crescimento de 30%. Em relação à forma como a gente está trabalhando, estamos no híbrido, estamos 2 vezes por semana presencial e 3 vezes no home office. Para finalizar, Renata, você, desde muito cedo, estava talhada para a vida empresarial? Você teve alguma dúvida em acolher esse caminho? Fala um pouquinho como foi a sua entrada nesse negócio. Bacana. Então, eu falo que eu, desde muito jovem, eu sempre tive esse viés da liderança, né? Eu era aquela criança líder da turma, que sempre reuniu todo mundo, sempre teve uma voz mais ativa, e eu comecei a trabalhar por iniciativa própria. Eu vejo meu filho hoje, eu falo, isso muda tudo, né? Diferente quando você tem aquele empurrãozinho e quando você, por si só, busca essa oportunidade, né? Então, minha vida começou sempre tudo muito cedo. Comecei a trabalhar com 16 anos, casei também por iniciativa própria, sem nenhuma necessidade de antecipação de planos aí com 20 anos, fui mãe com 22. Então, realmente, para mim, tudo começou muito cedo, porque eu sempre busquei essas oportunidades. Então, eu nunca tive dúvidas que eu queria seguir uma carreira empresarial. Eu sempre busquei a minha independência, eu estimulo muito isso no livro, eu compartilho muito isso sobre a importância, né, de você querer buscar a sua independência, buscar o seu caminho, né, ter claro desde muito jovem o seu propósito, o esforço que você tem que colocar, né, a atitude frente à vida que você tem que tomar. Então, nunca tive dúvidas que eu queria seguir por esse caminho empresarial. Você teve, agora que você está oferecendo uma mentoria no seu livro, você, na sua época, teve uma mentoria, teve gurus, teve leituras, como é que foi? Tive. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre busquei sempre tive essa facilidade de buscar ajuda. Eu falo muito isso também, gente, não tenham medo de pedir ajuda, porque, assim, é fundamental, né? Você tem que estudar, tem que se dedicar. Fazia 2 faculdades, era uma loucura, né? Fazia 2 faculdades, acordava às 4 da manhã. Quais eram elas? Fiz FAAP, administração, e FIA, publicidade. Trabalhava o dia inteiro, saía da faculdade às 11 horas da manhã, comia no carro, ia para o trabalho, ficava até 7 horas da noite, saía correndo, ia até a FAAP, saía meia-noite, dormia 4 horas, enfim, aquela loucura. E eu tive 2 coaches, mentores, que para mim foram, assim, excepcionais, que foi o William Age, que é um PhD da GV. Ele ficou 4 anos comigo, 3 anos comigo. A gente fez como se fosse o MBA mesmo da GV, mas nas disciplinas da companhia. Então, a gente rodou a companhia inteira, era um programa super intenso ali. E o João Pascoal, né, que também foi um grande coach, que sempre me apoiou, e agora, mais recentemente, a Lu Rashid também, que é uma grande mentora que eu tenho, principalmente na parte de cultura organizacional, né? Eu sou uma apaixonada por cultura, me orgulho pra caramba da cultura que a gente tem no Grupo CRM. Ela é, sem dúvida nenhuma, a força mais propulsora que a gente tem para chegar nos nossos objetivos. Então, a Lu é uma pessoa muito voltada, ela e o Rogério Scher são mentores, assim, que estão sempre comigo. A gente está se conhecendo agora e eu estou vendo que você fala com muita tranquilidade da sua biografia empresarial e parece falar com muito orgulho e
parece não ter sido pesado em nenhum momento. A gente sabe que os executivos têm uma vida muito difícil, né? Muitos aí sofrem de Muito. burnout. Para você sempre foi equilibrado assim a intensidade que se dedicava ao trabalho, ou teve uns momentos que eu tenho que repensar tudo? Não, eu acho que assim, nunca foi pesado, porque eu sempre tive uma paixão avassaladora por tudo que eu faço, assim, sou uma pessoa com uma veia executora muito forte, né? Então, eu realmente tenho chocolate nas veias, assim, me dedico pra caramba, é uma relação simbiótica que eu tenho com a vida empresarial. Comecei muito jovem, então eu nem sei o que é não trabalhar, né? Eu nunca fiquei um ano sabático, nunca parei, acho que eu fiquei, pra você ter ideia, fiquei quase 8 anos sem férias, assim, sem tirar 15 dias, né? Então, eu sou workaholic, eu assumo que às vezes eu passo um pouco do ponto aqui, mas nunca foi uma coisa pesada, no sentido de, né, burnout, de impactar o meu emocional, porque eu sempre tive muito engajada com aquilo e realmente tenho uma relação muito, muito simbiótica com aquilo que eu faço. Mas já tive, né, amadureci, como todo mundo, tal, já tive momentos que passei um pouquinho da conta. O que sempre me ajudou muito é o esporte, né, porque eu sou realmente aficionada por esporte, então ele me traz uma disciplina muito, muito grande, né, muito rígida. Então, só para você ter ideia da minha rotina, eu acordo todos os dias, pode ser sábado, domingo, feriado, 4h40 da manhã, faço 2 treinos de manhã, começo 8 horas, já estou no escritório, fico até 7, 8, enfim, ainda saio, faço um terceiro treino, pelo menos 3 vezes por semana, um terceiro treino, volto, faço lição de casa com meu filho, janto. Então, assim, eu consigo equilibrar bem ali os pratinhos, mas é uma rotina super intensa, né? Eu tenho uma válvula de escape, que é a navegação, né? Eu amo o mar, é onde eu me conecto, onde eu consigo também buscar minha energia, minha autocentralização ali, né? O momento de autoconhecimento para mim é muito importante. Então, final de semana é o momento que eu tento me desligar, vim para Angra dos Reis, que é o lugar que eu mais amo no mundo, para navegar, ficar com a minha família. Mas já tive momentos que passei um pouquinho da conta, e ficar 8 anos sem férias, passei um pouquinho da conta, né?